Vamos lá, página 127, é isso? Vamos lá. O milênio. Tudo que a gente vai estudar aqui, a gente já falou um pouquinho ao decorrer de todas as aulas que nós tivemos nesse livro, tá? O milênio significa uma era de justiça e paz, de retidão e abundância. Em Apocalipse 20, do verso 1 ao 7, é dito que esse período de tempo será de 1000 anos. O vocábulo milênio, dos termos latinos mille, que quer dizer 1000, e anos, que é ano, podendo ser entendido simplesmente como 1000 anos, tá? Então, o propósito do milênio: primeiro, no princípio, Deus estabeleceu uma ordem moral sujeita às tentações de Satanás, e a terra caiu sob a servidão. Ou seja, está se falando de quando Deus cria o mundo, né, o planeta, tudo, o homem. Deus cria tudo perfeito. No entanto, quando Deus vai criando, Ele vai dizendo: e viu Deus que era bom, né, e fez isso no dia tal. Então, tudo que Deus fez, Ele fez e aprovou aquilo que foi a sua obra. E claro que nós entendemos que Deus não fez marionetes, Deus não fez robôs, pessoas que Ele iria manipular, tá? Porque o nosso Deus, Ele é uma pessoa também, e que Ele é dotado também de sentimentos, tá? Ninguém gostaria, vamos supor, que se existisse uma água mágica que você desse para alguém que você quisesse que lhe amasse, daquela pessoa ficar lhe amando por causa daquela água que ela tomou. Você saberia que, na verdade, aquele amor era fruto de um encantamento, né? Ele não era verdadeiro. E ninguém gosta de ser amado desta maneira. Então, Deus fez o homem para ter livre-arbítrio, para lhe amar espontaneamente. E é por neste estado aí que Satanás entra, né, por causa do livre-arbítrio que Deus deu ao homem, e o homem cede à tentação de Satanás. E quando eu falo homem, a palavra homem, como nós já estudamos, se refere à humanidade, tá? Então, tanto Eva como Adão cederam à tentação, e com isto o estado original das coisas que Deus criara na sua perfeição mudou. Por quê? Satanás encontrou uma brecha para atuar no mundo e, consequentemente, a morte, né? Então ela entra por causa do pecado de Adão e Eva. Então, o que é o milênio? É a restauração do estado original da criação de Deus, tá? De como Deus criara. Ah, pastor, não tem mais pecado? Sim, vai existir, porque uma vez que Cristo entrou, né, é só através do poder do sangue de Jesus que sempre vai estar ativo, desde que ele esteja seres humanos normais nesta terra, que pecam, que erram, que falham, tá? Então, o propósito do milênio primeiro é esse: é restabelecer, tá, uma ordem moral sujeita às tentações de Satanás, e a terra caiu sob a servidão. Quando os efeitos da maldição tiveram sido anulados, Satanás tiver sido amarrado, então os homens serão livres para observar o amor, a justiça e a sabedoria do Senhor, pois Ele mesmo estará governando o mundo com equidade e verdade. Então, será praticamente um estado sem pecado. Não totalmente. Por quê? Porque o instinto de pecado habita hoje dentro do ser humano. O que não vai ter é a atuação demoníaca, a atuação de Satanás, porque ele estará preso neste período de 1000 anos. Então, por isso será um período de paz. Mas lembrando que em nós, tá, habita o pecado. Claro que para a gente, como a gente já estudou nas aulas passadas, né, isso será diferente. Estou dizendo para aqueles que nascerem no milênio.
estou dizendo para aqueles que viverem essa transposição do período do julgamento das nações para o milênio, tá? A igreja não, já estará transformada em um estado incorruptível. A igreja não pecará mais, tá? Então ela sairá do estado de corrupção para a incorrupção. Então a igreja, tá, não estará nessa vulnerabilidade de ser tentada, de pecar, né, de sentir a necessidade do pecado na sua carne, tá bom? Então, segundo, a era do reino é necessária para o cumprimento das profecias bíblicas sobre o futuro. Deus prometeu a Davi que seus descendentes haveriam de governar para sempre. Então, Jesus, ele é descendente de quem? Davi, né? Então, este reino subsistirá através de Cristo, que é rei eternamente. Amém? Então, rapidinho, característica do milênio: 1000 anos de paz e prosperidade, tá? Não vai ter fome, não vai ter pobreza, né? Terá prosperidade, fartura na terra, tá? Fartura de alimento. Então a terra produzirá como antes, quando Deus criou, ela já produzia. O governo pessoal de Cristo na terra, Cristo, tá? Governará o Brasil, governará Estados Unidos, governará o mundo, tá? Cristo vai governar o mundo. A regeneração final da terra, tá? Deus vai mudar totalmente a terra. A expressão final e mundial da glória e grandeza de Israel. A prisão pessoal do diabo. Israel se converterá a Cristo e o reconhecerá como seu Messias, aquela profecia que eu falei que está em Zacarias. Jerusalém será a capital do mundo, será um reino literal neste mundo, incluirá os povos que permanecerem vivos no mundo. Uma vez removidos os efeitos da maldição, o solo produzirá alimentos em grande abundância, não haverá mais escassez de alimentos, nem fome. A lei do Senhor será obedecida por todos os povos. Essa legislação, apesar de ser bondosa e gentil, também será firme. Por quê, irmão? Terá facilidade de conversão, porque a gente sabe, porque as pessoas que estão lá fora não se convertem. Não é tão claro que existe céu e inferno, não é tão claro que a gente só vai ter mudança de vida com Cristo. A gente consegue perceber. E por que eles não conseguem? Porque o diabo atua nessa área para não deixar eles terem esta percepção. Mas no milênio o diabo estará fora de jogada. O diabo não estará atuando. Ele já vem atuando há muito tempo, né? Então vai ter uma hora que não vai ter que dar uma calma, né? Zé o bicho vai estar fora. Oi? Zé quem? Zé o bicho. É isso aí, ele tem vários nomes. Os súditos do reino, esse reino terrestre, ao que parece serão os sobreviventes da grande tribulação. A paz será uma das características fundamentais desse reino milenar, porquanto o governante será o príncipe da paz. Aí o outro, aparentemente os crentes remidos ajudarão a administrar os negócios do reino. Os apóstolos governarão as nações de Israel. O reino animal experimentará uma maravilhosa transformação. Haverá paz até entre os animais, né? É, isso aí. Entre os animais e o ser humano haverá paz. Será que eles vão falar? Não, falar não. Aí é só crônica de Nárnia. Não sei. Vamos lá. As pessoas desejarão conhecer a Deus e as realidades espirituais.
Eles estudarão a palavra de Deus de tal maneira que o conhecimento de Deus tornar-se-á evidente por toda a terra, né? Então, por toda a terra, irmãos, haverá conhecimento, as pessoas conhecerão a Deus. Vamos? Amém, glória a Deus. O milênio de Jesus. Jesus governará todo mundo, ele reinará de Jerusalém, Jesus cumprirá seu ministério de rei, a glória do Senhor encherá toda a terra. O milênio e a igreja terá sido glorificada, a igreja estará na Jerusalém celeste, a Jerusalém celeste pairará sobre a terrestre, e quando os santos quiserem descer a Jerusalém terrestre, isto será possível. Compare com Gênesis 28, 12. Qual é essa comparação? Não lembra, né? A escada de Jacó, que Jacó vê os anjos subirem e descerem. Nós teremos corpos transformados semelhante ao dos anjos, corpos espirituais, que não estarão sujeitos à lei da física, tá? Então haverá essa mobilidade para nós que somos salvos. Sim? Jerusalém vai estar pairando sobre Isso aí. Porque o que João vê? Porque existem pessoas, como os testemunhos de Jeová, eles alegam que o céu será aqui na terra. Mas o que eles alegam e os textos que eles usam exatamente o texto do milênio, onde Cristo vai reinar por 1000 anos, 1000 anos apenas que Cristo vai reinar, não conclui, não será para sempre. Existirá na Jerusalém, que João disse que desce do céu, né? E como ele está falando que desce do céu, ele não está dizendo que está descendo do céu para a terra, ele está dizendo que só apenas está descendo. Ela fica como se fosse uma nuvem pairando a terra. Como se fosse um outro planeta. A gente não olha os planetas. Mas com acesso através de uma escada, uma simbologia através da escada, descer a terra e andar aqui e depois já está salvo. É isso aí, não tem como mudar mais. O Estado não tem como mudar, está salvo para sempre. Aí a gente pode dizer salvo. Aí sim. Pai Senhor. Vamos lá. Aí o milênio e até. Não, o milênio e Israel, perdão. Aí vocês marcam aí o título. Qual é a página? 129. O milênio e Israel. Vocês marcam aí o milênio e Israel. Aí. O que eu vou ler, não marque agora. Israel se alegrará. Israel terá sido totalmente ajuntado e purificado, ou seja, não será mais os judeus, será Israel novamente, né? É como a gente precisa pegar essas três origens. Hebreus, que eles eram chamados de hebreus quando? Antes de existir, né, as tribos dos filhos de Jacó, porque a origem não era exatamente de Jacó, era de Abraão, né? Então Abraão era um hebreu, descendente de Éber, um homem chamado Éber, tá bom? Filho, né, um dos descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Outro, Israel, está se falando das 12 tribos, então eles são a nação de Israel. Ela se dividiu em reino do norte e reino do sul, ficou sendo Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul, da onde Israel, as 10 tribos foram dispersas entre o mundo, tá? E ficou o reino do sul, os descendentes de Judá, que aí se origina os
judeus, porque são descendentes de Judá, tá? Então por isso que se chama judeus. Mas a promessa não é só para a tribo de Judá e Benjamim. A promessa é para a nação de Israel, os descendentes de Éber, consequentemente os descendentes de Abraão, tá bom? Então vamos lá. Israel terá possuído toda a terra prometida. Quando a gente olha o mapa nos tempos de Davi, toda a Bíblia tem uns mapas lá atrás, né? A maioria, as Bíblias antigas tem, né? E lá em casa tem um negócio cantando Um atlas? Não tem, Rafael, um atlas. Isso é bom, mas a gente vai ter aula de geografia bíblica e vai me servir. Não, mas aí a gente negocia. O senhor data 10 aí, a gente vai servir para o senhor. Mas no médico teve um negócio desse aí, vai ter uma matéria dessa? De quê? Sobre as nações. Aham. Algumas das, né? Isso aí. Aí o que acontece? Você vai olhar, você vai ver o território da nação de Israel como era imenso. E você olha hoje o que é a nação de Israel, né? Então eles terão totalmente o território de volta para eles, porque é a terra da promessa. Deus, quando deu toda a terra para eles, né? Eles foram perdendo toda a terra, e quando você vai ver hoje Israel, é minúsculo a nação de Israel, é praticamente do tamanho do Rio de Janeiro hoje a nação de Israel, né? Então vamos lá. Aí vocês vão marcar, que é a continuação que vocês marcaram no título. O templo estará reconstruído. Então, Jerusalém será a sede do governo milenial, mundial de Cristo. Todas as leis vão sair de Jerusalém, né? Um rio fluirá do templo milenial. As águas do Mar Morto serão transformadas e darão muito peixe, tá? Ou seja, vai haver um equilíbrio daquela quantidade de sal que existe hoje no Mar Morto, que não deixa ter vida, né? E isso já está até mudando, né? Se vocês olharem algumas reportagens, vocês vão ver que isso está mudando bastante. Então vamos lá. O milênio e a terra será elevada pela mudança do relevo do solo. Dificilmente se saberá onde ficava determinado país, tá? Devido ao que? Vai haver muitas mudanças. Não que Deus vai no passe mágico, desaparece o planeta Terra, aparece outro. Não. Haverá mudança espiritual, mas solo, né? Tudo será o mesmo, e vai ter a mudança geográfica, por causa das guerras que vai haver, tá? Se você ver algumas matérias de Jerusalém, muitas cidades hoje elas vivem embaixo do solo. Existem, né, restos dessa cidade embaixo dos solos. Por quê? Devido às guerras, os monturos que foram se criando, né, e foram ficando, né? Existem muitos documentários desse, eu acho que eu já indiquei para vocês, que é Israel com Aline, né? Não sei se alguém já viu, mas é muito bom. No YouTube ela explica bastante, que ela é brasileira, mas mora lá em Israel, né? Então traz muito documentário sobre Israel, mostra lugares, né, históricos. Então é muito bom, claro, quem puder ver depois pode ver Israel com ali. Aí vamos lá. Haverá grande fertilidade, ou seja, a terra voltará a ser fértil, tá, irmãos? Haverá abundância de água, animais voltarão a ser dóceis. Aí vocês vão marcar agora. Somente a serpente não terá sua natureza removida como os demais animais. Ela comerá o pó
da terra. Né? Então, assim como o diabo, que não teve perdão mais para ele, a serpente também, a maldição da vida deste animal não será retirada, permanecerá para sempre. Mas ela tem culpa porque o diabo fez ela falar para ela. Vai entender Deus, mas, mas é um animal mesmo sendo irracional, né? Mas antes do diabo possuir este animal, a Bíblia já fala que era um dos animais mais astutos, sagazes que já existia. Então, Já A existia, serpente é né? diferente da serpente de Pastor, Oi? relação não mais com o diabo. É isso aí. O diabo precisa necessariamente de um corpo para atuar aqui. Até onde ele pode atuar. Porque o diabo ele é espírito. Então, para ele atuar legalmente, ele precisa de um corpo. É a mesma coisa Deus, para se manifestar em nosso meio, ele precisa de um corpo. Né? Então, por isso que hoje o Espírito Santo ele habita onde? Em nós, na nossa vida. Né? Existem situações que Deus se manifesta através de uma forma humana, como apareceu Abraão. Ali foi Deus, o próprio Cristo aparece para nós. Se Deus quisesse manifestar de outra forma, ele pode. Pode. Quando ele conversa com Moisés, Sim, correto. tem outra também, a mula, né? A Aham. mula. Então, assim, mas eu acho, do meu ponto de vista, Deus tem esse poder. Tem. Já o diabo, eu não vejo ele se manifestar em uma sarça, uma mula. É porque o que acontece? Porque Eu acho que o diabo é mais precisa de fácil. uma legalidade. Acho que ele precisa, assim, tipo de. Por exemplo, eu dar essa liberdade para ele. Vocês vão entender o que eu vou falar aqui agora. Tá? Porque quando ele vai para os povos, ele pede o diabo, a legião pede autorização a Jesus para entrar para os povos. Entendeu? E sair daquela região. Aham. Não tem legalidade para pecar. Não, correto. Mas nos animais, É só para a gente entender essa. Porque o diabo, assim, necessariamente ele precisa de um ser humano, vamos dizer assim, para atuar. Porque, vamos supor, se o diabo aparecer aqui em pessoa e disser para você, me segue, peca, você vai, não, já sabe que é o diabo. Então ele precisa de uma atuação, de um corpo físico, né? Onde, através daquela pessoa, ele vai seduzir você a pecar, a cair, né? Então ele precisa de um corpo físico, porque para ele atuar é melhor ele atuar num corpo físico, né? Porque ninguém iria, vamos supor, essas pessoas, se o diabo em pessoa se manifestar aí, né? Ele vai correr, ele vai ficar com medo, né? Ele vai dizer não, de maneira nenhuma, né? Com certeza. Existe aí, tem discernimento, né? Mas é isso aí. Então, por isso, ele atua em pessoas, né? E pessoas, ele vai tentar da melhor forma possível. Então, por isso, hoje, ele atua às vezes em líderes evangélicos, ele atua em pessoas bonitas, né? Ele atua em diversas formas. Então, a atuação do diabo é a sedução. E quando eu falo de sedução, não é sedução só no sentido da lascívia, é sedução da vaidade, é sedução do dinheiro, é sedução de muitas outras coisas. E ele vai precisar de uma forma física para ele ter êxito nessa situação, né? E por isso que isso difere de Deus, né? Deus não. Se Deus se manifestar aqui, poxa,
É uma alegria para nós, né? Foi o que Moisés, né, que você citou, Moisés tanto queria ver a face de Deus, né? Porque a glória de Deus, ela é tão imensa que ele não mostrou o rosto na sarça. Já que você quer me ver, você vai me ver dessa forma, porque você não tem como, figura humana, Deus fala isso, você não vai conseguir. Tanto que o povo também pede, ele dá um trovão, o pessoal já treme. Calma, não precisa ter medo, é Deus está falando. Só que a glória dele é tão grande que a gente não consegue. É humano, não. Verdade. A gente no corpo de glória em cima, com certeza. Verdade. Vamos É presenciar como ele é, né? a glória. Verdade mesmo. Então vamos lá. Agora, o milênio e outros benefícios para o homem, né? A vida será prolongada, tudo como no começo será novamente. Aí tem a salvação no milênio. Qual é a página? 130. Haverá abundância de salvação. Aí tem a referência para vocês conferirem, Isaías 33, verso 6. Deus mesmo salvará o seu povo. Tá? Então o próprio Deus salvará o seu povo, e é claro que isso aqui ele está falando da nação de Israel. Os pregadores no milênio, aí vocês vão marcar agora também. Os judeus serão os mensageiros do rei. Aí marque de baixo também. Os judeus realizarão um grande movimento missionário. Tá? Por quê, irmãos? Porque eles se converterão. Então quem experimenta uma mudança, o que ele quer? Ele quer que as outras pessoas também experimentem aquela mudança. E é por isso que a gente atua pregando, anunciando o Evangelho, porque a gente quer que este mundo experimente o que nós também experimentamos um dia. Amém? O Espírito Santo no milênio. Haverá grande derramamento do Espírito Santo durante o milênio. A profecia de Joel 2,28 se cumprirá em sua totalidade. Tá? Então, irmãos, se preparem, que ainda haverá glória de Deus sobre a vida daqueles que ficarem, e a gente vai desfrutar de toda essa grandeza também. Amém. O final do reino milenial de Cristo. Todas as nações terão que celebrar a festa das cabanas, enviando seus representantes de ano em ano à Palestina, e os países que não fizeram começarão a sofrer os danos da falta de chuva. Aí começará a rebeldia e mortandade, e haverá um plano para derrubar o governo de Cristo. E isso aí vai começar a acontecer no final do milênio. Por quê? Porque no final do milênio Satanás será solto. Tá? Então a última revolta de Satanás, ao terminarem os 1000 anos de paz, Satanás será solto e enganará a muitos para lutarem contra Cristo. Então entendam, a batalha do Armagedon que acontece após o período no final da tribulação é as nações para lutarem contra Israel. E agora no final do milênio são nações que se reúnem para lutarem contra Cristo, cara, que vão se rebelar contra Cristo, tá bom? Então vamos lá. Como os nascidos durante o milênio não foram provados por não haver maldade na época, serão agora provados com a soltura de Satanás. Deus quer revelar a dureza do coração do homem e a sua natureza pecaminosa, pois mesmo com os benefícios físicos
morais e espirituais do milênio, o homem ainda terá a audácia de se juntar a Satanás para lutar contra Cristo e os santos. Né? O ser humano é muito ruim, né? É o que eu vim conversando com a minha esposa agora à tarde, né? É algo parecido, porque os que vão nascer nessa época não vão passar por lutas. É isso aí. Só vai ter paz. É verdade. Aí, ou seja, vamos falar, está com a faca e o queijo na mão. Mas mesmo assim, tem tudo, no final ainda vai se voltar contra Jesus. Eu vim conversando com a minha esposa algo semelhante, parecido com isso. O senhor falou, ser humano Verdade. é ser humano mesmo. Verdade. É incrível. Então, o que acontece? Normalmente, irmãos, como os dias multiplicarão, né? Normalmente, aqueles que nascerem no milênio, provavelmente viverão baseado, desde a criação do mundo, no Gênesis, onde, mesmo quando o pecado entrou, eles ainda viviam 900 e poucos anos, chegavam a quase 1000 anos de idade. Então, provavelmente, aqueles que nascerem no milênio, praticamente viverão um milênio inteiro, né? E aí vai chegar até este ponto, aonde eles serão provados com a soltura de Satanás. Tá? Eu pensava que no milênio, quando Jesus for mostrar, pregar, e eles ali servirão Deus, para mim ia levar o povo e ia soltar Satanás. Não, Deus vai deixar eles na terra, vai soltar Satanás. Deixar não, ele vai estar com eles na terra, Cristo vai estar aqui. Não, então, eu pensei que Deus ia arrebatar eles. Né? E soltar Satanás na terra. Não, mas. Porque Deus quer revelar a dureza do coração. Porque aí ele não entendi. Entendeu? Então isso é bom para isso, irmãos, porque eu sei que fica muito aí, e é claro, irmãos, que a gente, concluindo esse livro, eu não estou dizendo que todas as dúvidas de vocês serão sanadas. Sempre vai ter, né, como a gente estava falando no início desse livro, sempre vai haver um ponto de interrogação. Pode ser o melhor mestre, o melhor ensinador. Sempre, quando se fala de eternidade, sempre vai existir um ponto de interrogação sobre alguma coisa, porque nem tudo está revelado para nós, tá, irmãos? Então a gente não pode, por isso que a gente, é uma matéria que a gente precisa ter muito cuidado para não fazer uma afirmativa daquilo que não está na Bíblia, tá? Daquilo que Deus não revelou. Se Ele não revelou é porque é surpresa, se Ele não revelou é porque é mistério, se Ele não revelou é porque um dia, né, Ele vai revelar para nós. Então precisamos aguardar este momento. Amém? Então vamos lá. Agora, essa parte do milênio aqui está ok, irmãos. Tá? A parte do milênio está ok. Tem alguma dúvida mais sobre milênio, irmãos? Não? Então a gente vai agora, pula aí o questionário, tá? Depois a gente vai corrigir tudo depois do lanche. A gente vai terminar aqui, a gente lancha, aí a gente corrige o questionário para vocês fazerem a prova. Isso, cara. Isso. Então vamos lá. Vamos aí, qual é a página depois do questionário aí? Juízo final. 138? O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo as suas obras. Quem foram julgados aqui? Os mortos, tá? Então todos aqueles que estavam mortos vão ressuscitar para terem a sua sentença condenatória. Pastor, a pessoa já não morre salva ou condenada? Sim. Então por que eles vão ter uma sentença se eles já estão condenados? É porque o nosso Deus, que é justo, vai mostrar para eles o porquê eles foram condenados, o que acarretou deles serem condenados. Por isso vai se abrir os livros, tá? Então vou continuar a leitura. O grande trono branco foi visto por João. O trono é grande, porque representa o poder infinito de Deus. Aí vocês marcam. É branco, porque representa a justiça e perfeita e completa, a justiça perfeita e completa de Deus. Tá? Imagina também desse trono. É isso que passou na minha mente agora. Passou a minha também. Esse trono é o tamanho para mostrar o poder infinito. Imagina o tamanho, né? O trono é infinito. O tamanho não tem. Não dá para medir, né? Tá doido. Então vamos lá. Considerações sobre o juízo. Os ímpios falecidos haverão de ressuscitar nessa ocasião para serem julgados. A ressurreição será literal, irmãos. Ou seja, não é uma ressurreição de corpos transformados. Eles terão seus corpos corruptíveis, tá? Mas só que terão corpos, tá? Só que não serão como os nossos, transformados, incorruptíveis. Eles terão seus corpos corruptíveis mesmo, tá? Então, e deu mal os mortos que nele havia. Aí, vamos lá, vocês vão marcar agora. Os mortos do dilúvio, todos aqueles que morreram no mar e seus corpos não foram encontrados, exemplo, Faraó e seu exército, os grandes naufrágios. Tá? Marque tudo isso aí. Sim. Então, todos estes, não achou não? Achou não? Até exército? Até naufrágios. Não para a data. Na página 138 ainda? É. Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo da página 138. Onde começa assim: deu mal os mortos que nele havia, só que vai começar a marcar os mortos do dilúvio. Ok? Aí, todos os mortos, você sabe, irmãos, os corpos não existem mais. Já entraram, né, em total decomposição, já desapareceram, né? Existem aqueles que passaram pelo fogo, né? Então não existem mais corpo, nem osso, nem nada de muitos, tá? Mas o mar, a terra, seja onde estejam, dará conta e vão ressuscitar. E vão ressuscitar. E vi os mortos, grandes e pequenos. Isto não está falando de estatura, de altura, está falando de poderosos, grandes governantes e dos mais simples subalternos. Todos estes vão comparecer lá e não vai ter benefício por ele ter sido grande. Aqui ele foi grande, mas lá todo mundo se iguala, né? O julgamento será igual para todos ali,
bom? Então vamos lá. O texto, no sentido do seu original, refere-se a ricos e pobres, famosos e infames. Portanto, não se refere ao tamanho físico, e sim a prestígio e influência. Tá bom? Então, todos esses vão estar lá naquele dia. Os livros presentes no julgamento. É 138 ainda? Os livros presentes no julgamento. E aí que está. Sabe que livro vai estar lá? A Bíblia. A Bíblia vai estar lá. Então, uma coisa é bom a gente conhecer. Mas só que quem conhece, ele é mais cobrado por aquilo que ele conhece. É diferente daquele que não conhece e peca na sua ignorância. Então é muito bom a gente conhecer, porque nós não teremos desculpa para errar, ou dizer, errei porque não sabia, errei porque não conhecia. Então o conhecer é bom, mas traz para nós um senso de uma grande responsabilidade. A Bíblia será aberta naquele dia. Aí você imagina, pastores que se desviaram, crentes que se desviaram, pessoas que abandonaram a fé, vão estar lá naquele dia e vão se deparar com a Bíblia. Pessoas que pregaram esta palavra vão estar lá naquele dia e quando virem a Bíblia serem abertas, e mostrar na Bíblia o que eles descumpriram daquilo que eles pregaram, daquilo que eles ensinaram, daquilo que eles falaram, Então será um dia terrível, o dia do juízo final. O livro das obras dos homens, tá? Então, quando se fala de obras, as pessoas, como eu falei na outra aula, sempre criaram aquela imaginação, não, naquele dia vai passar a sua vida lá no telão. Não, a Bíblia nunca mencionou isso, mas a Bíblia fala que os livros serão abertos, tá? Não vai passar lá a minha história, nem a sua, porque os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, e deles Deus não se lembra mais, cara. Nossa história não será contada ali, porque nós não estaremos ali para ser julgados, nós estaremos ali para sermos testemunhas daquele grande julgamento e para ouvir o nosso nome ser chamado no livro da vida. Aleluia. Bem? Então o livro das obras serão abertos, aonde Jesus ele narra nos evangelhos dizendo, naquele dia dirão, Senhor, sou eu, Senhor, tem algum engano aí? Eu, Senhor, que pregava, eu que expulsava demônios, eu que no seu nome curei. E vai ouvir do Senhor, apartai de mim, porque eu não te conheço. A questão é, às vezes eu posso dizer, eu conheço Deus, mas a questão é, e Deus me conhece? Então é isso que a gente precisa entender. E o conhecer é relacionamento. É demais. É demais, meu pastor. Então a gente precisa ter a compreensão disso. Os livros serão abertos, tá? Não tem como escapar daquele dia, porque o nosso Deus é onipresente e a presença de Deus tomará conta de toda a terra nesse dia do juízo final, de todo o universo. A presença de Deus tomará conta.
não terá como se esconder da presença do Todo-Poderoso no dia do juízo final. Então, irmão, volto a dizer, isto é sério, né? Não queira estar lá para ser julgado, queira fazer parte da igreja que vai ser arrebatada. Esse dia será dia de dor, será dia de sofrimento, será dia de clamor, será dia de angústia e sofrimento para aqueles que estarão sendo julgados naquele dia. Amém? E por fim se abrirá o livro da vida, aonde nós teremos a alegria de ouvir cada nome ser chamado, e por fim o Senhor dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Então, irmãos, lute por isso. Eu sei que é difícil ser crente, eu sei que é difícil, temos lutas, temos adversidade, somos tentados todo dia, mas vai chegar aquele dia que nós vamos dizer: valeu a pena, vai valer a pena. Amém? Irmãos, desculpa, eu até, isso aqui é tão maravilhoso que eu esqueci de pedir para vocês marcar. Vocês marquem esses três aí: a Bíblia, o livro das obras dos homens e o livro da vida, é a resposta do questionário. Então, a renovação dos céus e da terra. Satanás poluiu o espaço sideral, tendo ali estabelecido sua sede de atividades e a terra como campo de ação. Deus operará a renovação dos céus e da terra para extinguir por completo o pecado do mundo. Então, quando se está falando dos céus e a terra, volto a dizer, não é o céu que Deus habita, porque lá não existe pecado, poluição de pecado. Estamos falando de uma atmosfera onde os demônios habitam, atuam, Então é neste céu que haverá uma renovação, Então, e a da terra, que era o campo de ação do diabo. E o apóstolo Pedro falou profeticamente a respeito: nesse tempo haverá perfeita harmonia entre o céu e a terra. 7 coisas novas: um novo céu, a nova terra, a nova cidade, um novo povo, um novo nome, a nova luz e um novo paraíso. Então tudo isto vai existir. O eterno e perfeito estado. Qual é a página? 139. Todos os crentes aguardam com ansiedade os benefícios espirituais de nosso Senhor na eternidade de glória. A história se findará para o início do dia eterno, ou dia da eternidade, conforme falou o apóstolo Pedro profeticamente. O Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, nos dão a visão real do estado eterno. Todas as coisas serão restauradas e a igreja em estado de glória governará a terra sob o senhorio de Cristo, Então a igreja de Cristo, ela vai ter uma atuação de governo, ela participará do governo de Cristo na terra. Aí é onde que a gente pode entender que também fará parte da entrega dos galardões. Possivelmente pode ser algum poder que o Senhor vai dar a algumas pessoas sobre a terra, de governo, ou alguma coisa mais, de atuação sobre a terra e participando do governo de Cristo. Mas é especulação,
adaptaram e a gente não pode dizer é isso, tá bom, irmãos? Vamos lá. As 7 glórias dos remidos. Não haverá mais maldição, tá? Não tem como mais você voltar ao estado de pecado, tá bom? Todas as coisas que vieram com o pecado, com as tristezas, os sofrimentos e doenças, serão removidos. Os salvos terão uma santidade perfeita, tá bom, irmãos? Isso é bom a gente ressaltar, porque tem crente que às vezes se santifica tanto que ele pensa que ele é perfeito, e não existe santidade perfeita enquanto estamos aqui nessa terra. Você lembra? Eu cito sempre o exemplo de Isaías, né? Isaías era profeta. Imagine, profeta, que é a voz de Deus, que fala as palavras de Deus, e quando ele se depara diante da santidade de Deus, ele diz: sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer, né? Porque ele se deparou diante daquela que é a santidade perfeita, né? Então, por mais, eu não estou dizendo que você não deva, você tem que se santificar, mas você precisa entender que a sua santidade não é perfeita enquanto você está aqui nesta terra. Você habita, né, num corpo de pecado ainda, né? Isso aí, verdade. Então vamos lá. O trono de Deus e o Cordeiro estarão ali. Será um governo perfeito, sem desordem e anarquia. Ou seja, não vai haver rebelião, tá? Não vai haver pessoas que vão fazer, não, o jeito de Cristo aí é ruim, vamos fazer aqui do nosso jeito aqui, Cristo governa lá, mas quem governa aqui sou eu. Não vai existir isso, será um governo perfeito, tá? Os seus servos o servirão com perfeição. Será dada uma visão eterna e perfeita, haverá possessão eterna, haverá uma profunda identificação entre Deus e os seus gemidos. O dia será eterno, não haverá noite. Cristo os iluminará, Ele será a nossa luz, nada nos atemorizará. Quem gosta de dormir ficou triste aí, né? Mas todo esse estado será mudado, tá bom, irmãos? O reino será eterno, juntos inseparavelmente com o nosso Senhor. O grande trono branco, o juiz será nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja estará presente com Cristo e com Ele cooperará no governo. Cremos, olha só, entenda, gente, cremos que no milênio os crentes farão o papel hoje reservado aos anjos, ou seja, de trabalhar em favor daqueles que estão no milênio, mas é uma crença, tá? Não é nada que a gente pode dizer, vai ser assim, tá bom? Não é nada afirmativo. Isso. E no grande trono branco, a igreja marcará presença, principalmente no setor de julgamento dos anjos. Para efeito de realização do grande trono branco, haverá a segunda e última ressurreição, quando os últimos habitantes da terra de qualquer época da história que haviam morrido ressuscitarão, a fim de comparecerem perante a face do Senhor. Apocalipse 20, verso 13, João 5, 29. Os anjos caídos serão julgados. Quem são os anjos caídos? São aqueles que Satanás arrastou uma terça parte dos anjos do céu, tá? Então vocês vão marcar. O grande trono branco realizar-se-á em lugar que está fora da área atualmente ocupada pelo céu e pela terra. Ou seja, não será no céu dos céus e nem será na terra. Será uma atmosfera entre a terra e o céu, tá? Marcaram aí, né? Aí vocês vão marcar agora
Abre-se-ão os livros da eternidade. Aí vocês podem marcar todos os livros. Tá? Livro dos pensamentos. Eu não sei o que você está pensando agora, mas queira fazer parte da igreja do arrebatamento, porque senão o seu pensamento será revelado lá naquele grande dia, né? Livro da consciência. Sabe o que é consciência, irmãos? Vamos supor, não tem nada a ver, vou quebrar esse copo aqui, não tem ninguém vendo, né? Depois joga ali no canto, ninguém vai saber quem foi eu, e a sua consciência sabe que você fez errado, ainda que as pessoas não saibam. É a sua consciência que sempre ela vai te acusar, dizendo está errado, não está certo. E isso é um senso, não é nem espiritual, é um senso moral de todo ser humano, é a consciência, tá? Então o livro da consciência será aberto naquele dia. Livro das obras, como já falamos. Livro das lágrimas, tá? Se é verdadeira, se foi falsa, né? Porque tem pessoas que servem para trabalhar, né? Interpretando alguma coisa, porque, né, consegue falsificar uma personalidade, né? Então, o livro da maldição será aberto. Livro das palavras, seja branda, grosseira, né, falsa, verdadeira, este livro será aberto. Livro do corpo, tá? O que você fez com o corpo, com o seu corpo, seja em todos os sentidos, o livro será aberto, porque o nosso corpo foi feito para ser a habitação do próprio Deus, tá? Então, o livro do corpo também será aberto no juízo final. Então, não tem para onde correr, né? Então, a pessoa será mostrada àquela pessoa porque ela está sendo julgada, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Então deu ruim. Deu ruim para muitos, Do corpo, então, e no corpo de pizza, de hambúrguer, de açaí. Eu gosto de dar fora dos outros. Irmãos, alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Que, enquanto a gente estava falando aqui, se não pode ter interrogação aí? Não? Então, irmãos, a gente vai orar agora. Vamos orar já. Tá? Depois a gente corrige aí o questionário, tá bom? E vocês fazem a prova, ok? Vamos orar. Vou pedir aí pastor Rafael para fazer essa oração, tá? E depois a gente vai impetrar a bênção apostólica. Amado Deus, Sim, Deus. agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de vida a qual o Senhor nos concede. Obrigado, Deus amado, por usar o teu filho, dentro de uma sabedoria para nos ensinar a tua palavra cada vez mais. Deus amado, abençoa a vida de cada um que aqui está e que nós possamos aprender cada vez mais a palavra da tua palavra, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Dessa maneira que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Cristo, a rica e doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Amém, irmãos, vamos achar.